Todo mundo. Pessoal, responde aí, por favor, dá boa noite aí, pelo menos no chat. Boa noite. Estão vivos? Estão em sala? Estou vendo aqui tem 14 pessoas. Cadê todo mundo? Boa noite. Boa noite. Opa, valeu então. Boa noite, Thiago. Boa noite, Natan. Joicilene. Quem mais está aí? Lohane. Érica. Eros. Ana Clara. Quem mais? Ó. Essa turma? Matheus. Matheus. Beleza. Bom, gente, seguinte. Nós temos para falar hoje, o assunto que nós temos para falar hoje é o regime de caixa e o regime de competência, tá? Peraí, deixa eu permitir a Maria Barbosa. Ei, tem mais alguém precisando de permissão e vocês falam para mim, tá? Então, mais uma vez, né, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a essa aula do nosso terceiro bloco aí de conteúdo da disciplina Contabilidade Básica, né? Do curso de Administração da UFVJM. Hoje, 7 de abril de 2021. Depois de vocês já terem realizado aí a nossa primeira avaliação, né, que tratou ali dos assuntos, só para a gente fazer uma recapitulação básica aqui, dos conteúdos que já foram vivenciados aí por vocês, com base nesses conteúdos, tá? É que nós vamos trabalhar hoje, na verdade, a partir de hoje, esse módulo 3 aí. O módulo 3, inclusive, ou seja, o bloco 3, né, inteiro, já está disponível aí para vocês, e esse conteúdo que nós estamos trabalhando hoje também, tá? De uma forma, inclusive, mais apresentável, que eu já elaborei com uma apresentação do PowerPoint, em que a gente faz essa exposição aí do regime de caixa, o regime de competência e o fechamento do exercício social, ok? Pois bem, considerando aí que nós já vencemos, né? Aquilo que nós chamamos de contabilidade geral ali com a introdução à contabilidade geral, onde falamos dos usuários da contabilidade, os princípios da contabilidade, a importância da contabilidade, né? Enfim, tudo aquilo que, de certa forma, diferencia, né, o processo de contabilidade, a necessidade dela na gestão das entidades. Falamos um pouco também do reconhecimento e estruturação dessas entidades, o que são entidades, né, o tipo de entidade que se classifica como pessoa física, pessoa jurídica, sociedade empresária, empresária individual, né? Então, esse universo aí nós exploramos todos aí no bloco 1. Já no bloco 2, nós evoluímos um pouco mais ali e falamos já na operacionalização da contabilidade aí, com as opções, né, de contas, né, o plano de contas, elaboração do plano de contas, tem até uma web-aula já gravada lá para vocês, que a gente começa a estruturar esse plano de contas a partir de exemplos e de modelos, de propostas ali de exercícios, de casos práticos, né, de uma empresa. Então, a partir do momento em que a gente começa a considerar o que é o balanço patrimonial, né, efetivamente, o que é esse balanço patrimonial, como é que ele se configura, como é que ele se consolida aí enquanto balanço patrimonial, qual é a estrutura do balanço patrimonial, quais as contas que compõem o balanço patrimonial. Aprendemos quais são as contas do ativo, quais são as contas do passivo, por que são contas do ativo, por que são contas do passivo. Recuperando aí, né, a memória de a questão de identificar o que é origem e é aplicação, né? O que são bens, o que são direitos, o que são
obrigações, o resultado da equação patrimonial, que é o patrimônio líquido, né? Que é exatamente esse confronto de bens mais direitos menos obrigações, que vai dar o que chamamos de resultado líquido, o resultado da equação patrimonial, e assim reconhecido como patrimônio líquido. A formação desse patrimônio líquido aí, enquanto capital social, capital inicial, né? Fizemos até uma aula expositiva através de fichas, em que a gente identifica que a primeira origem de uma organização é a formação do capital social pelos seus associados, pelos seus investidores, né? A finalidade de ser de uma entidade, né? Que toda entidade ela tem como princípio a geração de resultados, e aí espera-se sempre resultados positivos, considerando inclusive que o lucro é a remuneração do capital, né? E aí, com base nesse histórico que nós já trabalhamos até hoje, é que nós vamos falar de uma das primeiras particularidades da contabilidade, que é o entendimento do que é o regime de caixa e do que é o regime de competência, né? A diferença entre regime de caixa e regime de competência, certo? Espero que vocês estejam me compreendendo bem, todos compreendem bem, me veem bem aqui. Nós vamos utilizar esse instrumento um pouco arcaico, né? Mas é o que eu tenho para oferecer para vocês, que é o quadro negro, tá? E a partir desse quadro negro eu vou tentar aqui fazer uma exposição do que nós reconhecemos já como regime de caixa e regime de competência. Beleza? Tudo bem? Tá ok para mim? Tá? Se tiver tudo ok? Sim, tá tudo ok. Tá? Para a gente poder continuar. Professor, não sei se é só Feito, então, o eu, nosso fio mas condutor, né? eu não... Chegamos até aqui no nosso bloco 3 e inauguramos com esse assunto: regime de caixa e regime de competência. Tá? Bom, e o que isso significa? Né? Para que serve esse assunto, professor? Por que nós vamos gastar um tempo falando de regime de caixa e regime de competência? Essencialmente, o que nós estamos propondo aqui é compreender, né, que a contabilidade, a essência da contabilidade, é o registro dos atos e fatos modificativos do patrimônio, seja ele social, econômico, né? Então, vamos considerar que a essência da contabilidade é o registro dos atos e fatos modificativos do patrimônio. Vamos ficar com esse conceito, beleza? Tá. Então, um ato ou fato que aconteça, né, uma ocorrência, vamos tratar assim, ela tem, em princípio, uma data de ocorrência. Tá? E aí nós vamos, a partir disso, depois nós vamos começar a compreender a escrituração do livro diário, né, do livro caixa, do livro razão. Tá? Então, esses elementos aqui, e do livro conta corrente. E do conta corrente, que são elementos auxiliares para a escrituração contábil. Então, por que eu comecei pelo livro diário? Bom, comecei pelo livro diário porque o que a contabilidade faz, essencialmente, é contar uma história, né? É permitir, na verdade, que essa história seja contada. Então, exemplo, eu gosto sempre de citar como exemplo do balanço patrimonial a fotografia, né? Porque o balanço patrimonial, ele representa a situação estática da organização. Então, é como se a gente fizesse uma fotografia hoje, né? Então, se eu fizer uma fotografia minha hoje, eu terei, daqui a 2, 3 anos, ao olhar para essa fotografia, o registro estático de um momento vivido hoje, em 7 de abril de 2021. Né? Eu terei condição de fazer essa identificação visual imediatamente. No entanto, para que eu consiga, digamos, identificar, né, a ocorrência
por exemplo, dessa aula que estamos vendo aqui hoje, é preciso que essa história seja contada. É preciso que haja o registro. Tá? Isso começa, né, na contabilidade. A gente cuida disso no livro diário. Tá? E observe que, ao citar esse exemplo da situação estática, fotografia, eu me apeguei a um elemento da ocorrência. Qual? A data. Ok? Então, existe a data da ocorrência do fato, né? Então, a data em que eu registrei, ou seja, que eu fiz a fotografia, mas no caso da contabilidade, né, no caso dos elementos contábeis, e aí falando dos elementos financeiros da contabilidade, existe a ocorrência do fato e existe a ocorrência, a data da ocorrência do fato e a data do pagamento ou recebimento do fato. Né? Então, vejamos. Se eu assinei um contrato hoje, dia 7, de aluguel, né? Assinei um contrato de aluguel hoje, dia 7 de abril de 2021. Tá. Então, a data de ocorrência do fato é 7 de abril. É a data em que eu fiz o compromisso. Ok? Mas qual que é a data do pagamento do aluguel? Foi no dia 7? Então, se foi hoje, o que aconteceu? Considerando um contrato de aluguel em que eu terei o direito de explorar um imóvel, por exemplo, por 30 dias, né, ou a cada 30 dias, então, tecnicamente, estamos falando que houve uma antecipação da despesa. Né? Por quê? Porque, tecnicamente, eu ainda vou transcorrer todo o período dos 30 dias, né? Então, eu vou gastar esses 30 dias, mas eu já paguei por ele. Então, eu posso dizer que a data da ocorrência coincide com a data do pagamento. Né? E aí, em muitos casos, né, são adotados para esse tipo de registro, o registro do regime de caixa. Tá? Mas, se foi acordado que o contrato, né, terá como dia de vencimento todo dia 7 dos meses subsequentes, então, o que nós temos aí é que a data da ocorrência diverge da data do pagamento. Né? Por quê? Eu assinei o contrato no dia 7 de abril de 2021, mas por esse aluguel, eu só vou pagar esse aluguel no dia 7 de maio de 2021. Então, nós temos aqui uma divergência. Em que sentido? Bom, 7 de abril e 7 de maio. Então, eu tenho um mês de abril, né? Mês de abril, e o mês de maio, que foram envolvidos na mesma operação. Estão entendendo? Então, tanto o mês de abril quanto o mês de maio foram envolvidos na mesma operação. Então, o que eu preciso fazer? Na contabilidade, eu vou encerrar o mês de abril, então eu estou encerrando a competência abril, né? E dizendo que esse compromisso foi assumido no mês de abril, mas foi pago no mês de maio. Ok? Tá. Então, aí, nesse aspecto, começa a surgir, né, esse confronto entre regime de caixa e regime de competência. No material que eu disponibilizei para vocês aí, no nosso ambiente virtual, tem uma apresentação no PowerPoint que fala assim: o reconhecimento da receita faz referência ao movimento em que a receita é registrada pela contabilidade. Então, para entender esse fato, vamos imaginar o seguinte. Aqui, né, data da ocorrência, ok, e data do recebimento, ou pagamento. Né, vamos imaginar que uma determinada empresa, tá, deixa eu só
abrir a câmera aqui, ok? Vamos imaginar que uma determinada empresa comprou R$ 1.000 de mercadorias em abril de 2020, tá? Sendo 50% à vista e o restante com 30 dias. Muito bem. O que temos aqui? Se a gente for registrar essa operação, né, usando a técnica do Razonete, aquela que nós já aprendemos lá atrás, precisamos identificar o quê? Quais as contas envolvidas nessa operação? Né? Fato. Qual é o fato? Compra de mercadoria sendo 50% à vista e 50% a prazo. Ok? Então, as contas que eu vou identificar aqui. Caixa. Né? Já que houve pagamento à vista. Ok? Fornecedores. Já que houve compromisso, né? Assumiu a obrigação de pagar o restante com 30 dias. Tá? E mercadorias. E mercadorias. Porque o que eu comprei foi mercadoria. Né? Então, eu tenho o caixa, que é uma conta do ativo. Beleza? Eu tenho fornecedores, que é uma conta do passivo. E tenho mercadorias, que também é uma conta do ativo. Ok? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida nisso aqui? Não, né? Vou contar até 5. Antes eu contava até 15, agora eu vou contar até 5. Se não tiver nenhum manifesto, eu passo para frente. Tá bom? Então, nesse exemplo que eu estou dando, eu comprei R$ 1.000 de mercadorias. Vou colocar um cifrão aqui, porque senão vocês vão achar que foram 1.000 mercadorias. Eu comprei R$ 1.000 de mercadorias em 4 de 2020, sendo 50% à vista e o restante com 30 dias. Então, o resto eu já vou pagar em maio. Ok? Então, identificamos as contas dessa operação. O que eu comprei? Comprei mercadoria. Né? Aí eu posso dizer assim, mercadorias é o que nós chamamos de aplicação. Não é isso? Não é, gente? Sendo 50% à vista, eu vou chamar de origem. É quem está pagando essa despesa. Né? E os outros 50%? Restante, fornecedores. Também é minha origem. Por que eu estou insistindo nisso com vocês? A gente recuperar todo aquele conceito que nós aprendemos, né? Identificar com isso que, bom, aplicação é uma conta do ativo, mercadorias, né? Foi aplicado em mercadorias. Quanto? Vamos fazer esse lançamento aqui, ó. R$ 1.000 de mercadorias, né? Então, dei entrada, aumentou. Toda vez que há um aumento no meu ativo, eu já dei essa aula para vocês aí, está salva no nosso ambiente virtual. Tá, né? Toda vez que eu aumento uma conta do ativo, eu sei que essa conta aqui é do ativo, né? Então, toda vez que eu aumento uma conta do ativo, o que eu faço? Eu registro a débito.
Ok? Bom, eu estou considerando que o caixa deveria ter um saldo disponível lá para mim poder pagar 50% disso à vista. Então, eu dei baixa no meu caixa aqui de R$ 500. Então, eu lanço no lado esquerdo, né, do caixa um crédito, um lançamento a crédito. Por quê? Porque está havendo uma diminuição de uma conta do ativo. Já identificamos a conta aqui, ó. Então, toda vez que há um aumento na conta do ativo, eu debito, né? Eu registro débito, porque a conta tem natureza devedora, né? Então, se tem natureza devedora, a mercadoria, eu estou aumentando a mercadoria aqui em R$ 1.000, né? Eu vou debitar R$ 1.000 na conta mercadoria do meu ativo, tá? Em contrapartida, né, considerando o método das partidas dobradas, 50% disso foi pago à vista. Se foi pago à vista, saiu do caixa. Eu estou falando do caixa aqui, mas poderia ser tranquilamente banco. Tá? Normalmente é banco, é cheque, que a gente costuma digitar, né? Vamos simplificar aqui com caixa para poder avançar nossa compreensão aqui. Então, está saindo do caixa, ou seja, o meu ativo está sendo diminuído, né? Então, eu estou diminuindo o meu ativo, toda vez que eu vou diminuir o ativo, eu faço o quê? Eu lanço um crédito. Então, estou lançando R$ 500 a crédito aqui na conta caixa. É o que vai permitir eu fechar o meu balanço patrimonial. Porque o que faltou aqui? Faltou o restante que vai ser pago a prazo, né? Então, R$ 500 será pago a prazo. E esses R$ 500, ao ser pago a prazo, diz que eu estou assumindo uma obrigação, né? Toda obrigação é uma conta do passivo. Qual que é a natureza da conta do passivo? Natureza credora. E o que acontece com uma conta de natureza credora quando ela está aumentando, né? Quando eu estou aumentando uma conta de natureza credora, eu vou creditar. Então, creditei R$ 500 aqui para fornecedores, e aí, só de vocês olharem, né, nosso movimento aqui, vocês já perceberam que fechamos essa operação, né? R$ 1.000 em contrapartida, 500 no caixa, 500 fornecedores. Zeramos essa situação. Ok? Muito bem. A partir daí, o que acontece? Acontece que essa empresa, ela comprou essa mercadoria para quê? Comprou essa mercadoria para vender, né, aos seus clientes, tá? Então, vamos vender essa mercadoria aqui, ou parte dessa mercadoria. Vamos considerar que o próximo passo seria, hipoteticamente, a venda de 50% dos estoques pelo preço de R$ 800, né, sendo 50% à vista e o restante com 30 dias. Vamos manter aí a proposta. Bom, 50% do que eu tenho de estoques, vou trabalhar o nosso custo da mercadoria vendida, né? 50% do que eu tenho em estoque é o quê? R$ 500, né?
de mercadoria. Eu peguei, então, R$500 de mercadorias e vendi por 800. Então, vamos fazer essa operação aqui. Eu vendi 50% dos estoques, então eu vou identificar aqui quais são as rubricas que eu estarei movimentando. Estoque de mercadorias, pelo preço de R$800. Então, eu tenho aqui venda, né? É a nossa outra rubrica, sendo 50% à vista e o restante com 30 dias. Então, eu tenho venda à vista e venda a prazo. Né? Tenho venda à vista e venda a prazo. Já tratei de identificar isso aqui para vocês. Venda à vista é uma das rubricas, venda a prazo, outra rubrica, mercadoria. Nós já estávamos trabalhando com ela, né? O que falta acrescentar aqui é a nossa conta custo da mercadoria vendida. E aí, é claro que nós precisamos identificar que aqui, nesta operação, existe um confronto, né, entre contas do ativo e contas de resultado. Certo? Então, eu tenho contas do ativo. Ou melhor, vou colocar assim. Contas patrimoniais ativas, né? Que foram movimentadas nessa operação. Quais? O caixa, não é? Pois recebeu 50% das vendas realizadas, né? E a conta mercadoria, de onde saiu 50% das mercadorias existentes, né? E as contas de resultado. Contas de resultado. Quais são as contas de resultado envolvidas nesta operação? Vendas à vista, vendas a prazo e custo da mercadoria vendida. Então, eu tenho duas contas de receita e uma conta de custo ou despesa, né? Que vai impactar aí no meu resultado. Ok? Muito bem. Então, vamos realizar essa operação no nosso Razonete. Tá. Primeira coisa que eu sei que aconteceu aqui foi o quê? Saiu R$500 de mercadoria do meu estoque. Certo? Esses R$500 saíram como custo. Bom, primeira observação que a gente tem que fazer. Venda de 50% dos estoques. Sei que 50% de 1.000 é 500. Tá. O que nós falamos anteriormente? Quando compramos a mercadoria, o aumento de R$1.000 na conta de mercadorias, que é uma conta patrimonial ativa, né, deve ser registrado a débito. Né? Como está havendo uma diminuição, certo? Por conta da redução do meu estoque em R$500, então eu vou fazer um lançamento a débito. Só para recapitular aquilo que nós aprendemos enquanto natureza das contas ativo, natureza das contas passivo, portanto, natureza das contas patrimoniais, né, e natureza das contas de resultado. Pois bem, custo da mercadoria vendida, né, o custo é uma conta de ajuste do meu balanço, da minha demonstração de resultado do exercício, que representa
um sacrifício, né? Então, tudo aquilo que representa um sacrifício para a entidade, para a organização, para a política envolvida ali, ela vai ser reconhecida como gasto, dispêndio, despesa, né? E é claro que a gente tem que específicos. Então, o custo da mercadoria vendida é uma conta de resultado que eu considero como do grupo ali, do grande grupo, né, de despesas, tá? Então, a natureza de uma conta de despesa é, por essência, devedora, certo? Então, eu vou lançar aqui, ó, R$ 500 como débito de custo da mercadoria vendida. Ok? Agora temos a seguinte situação, né? Vendas à vista, que é uma conta de resultado de receita, e aí nós sabemos, por essência, toda conta de resultado de receita tem por natureza credora, né? Então, se é credora, eu vou lançar um crédito de quanto? 50% de R$ 800, 400. Ok? Bom, se eu lancei a crédito, respeitando a natureza da conta, essa é a minha origem, venda à vista. Para onde foi esse dinheiro? Né? Qual que é a aplicação desse dinheiro? Caixa. Então, nós vamos registrar no caixa uma entrada de R$ 400. E os outros 50%, professor? Bom, os outros 50% foi a prazo. R$ 400. Né? Origem, venda a prazo. Se eu vendi a prazo, certo? Eu estou constituindo o quê? Estou constituindo um direito, né? De receber, dentro de 30 dias, o valor de R$ 400. Então, para onde vai esse dinheiro? Vai para uma outra conta. Nós vamos criar aqui, né? Nós vamos criar aqui, chamada de clientes. Ou contas a receber, duplicadas a pagar, aí vai depender muito da natureza da entidade. Tá? Aqui eu estou chamando de clientes. Pronto. Encerramos a nossa demonstração. Ok. Vamos fazer o balanço patrimonial dessa entidade, então, para ver como é que fica. Rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu faço? Eu vou encerrar, né, o resultado dessa entidade. Então, a minha DRE vai ficar como? Vendas à vista, vendas a prazo, 400, menos custo da mercadoria vendida. Foi o quê? Resultado, então, R$ 300. Né? Então, esse aqui é o que chamamos de lucro operacional. Eu não estou considerando nenhuma despesa, nenhuma despesa administrativa, né? Nenhuma despesa tributária, nenhuma despesa de venda, nada. Por enquanto, vamos fechar aqui só para a gente compreender a questão, tá? Do regime de caixa e regime de competência. Muito bem. Então, vamos tentar ver se esse balanço patrimonial vai fechar, né? Eu tenho como ponto do ativo, ponto do
passivo. Eu tenho um caixa. Meu caixa apresenta aqui um saldo de 500. Aí eu pergunto para vocês, pode o caixa apresentar um saldo credor de 500? Não, não pode, né? Eu não consigo abrir a gaveta do meu caixa e encontrar uma nota de menos R$100 dele lá, tá? Então, eu vou fazer uso de um expediente aqui e assumir uma obrigação com empréstimos, tá? De R$100. Só para eu poder fechar esse caixa aqui. Eu não pensei nisso antes, então vou ter que fechar o caixa. Eu tenho que o meu caixa é 0. Bom, um exercício foi surgindo da cabeça, então eu vou ter que criar essa situação aqui também. Bom, encerrei meu caixa. Beleza. Próxima conta. Clientes. Tem aqui saldo da conta clientes. R$400. Próxima conta do ativo. Mercadorias. Tem aqui mercadorias. R$500. Por outro lado, eu tenho fornecedores. R$500. Eu tenho empréstimos. Acabei de fazer, cenzão emprestado ali. R$100. Eu tenho vergonha de tomar dinheiro emprestado, não. Eu tenho fornecedores, empréstimos e tenho o resultado, né? E no meu patrimônio líquido, eu poderia ter colocado aqui R$100 ali como capital social também para resolver a situação. Mas já comecei com o empréstimo dele, tá? O meu patrimônio líquido, eu tive um lucro operacional de 300. Não foi? Foi isso que resultou lá? 300. Eu trouxe para cá o lucro operacional. Bom, pelo visto, meu balanço fechou, né? 400 com 500, 900, 500, 600, 900. Ok. Beleza. O que é que ficou de registro essencial disso aqui? Meu balanço patrimonial. Essa é a situação estática da entidade. Mas olha só que interessante. Quando eu falo de vendas à vista e vendas a prazo, eu estou dizendo que a receita operacional no mês de abril, né, que eu estou falando aqui de abril de 2020, a receita operacional no mês de abril foi de R$800, tá? Mas isso, considerando o regime de competência, eu tenho que registrar essa receita no mês de abril de R$800, mesmo não tendo recebido esses 400 aqui, ó. É aquela venda a prazo, tá? Da mesma forma, né, que vocês viram, eu comprei R$1.000 de mercadoria, paguei apenas metade dela, mas eu reconheci no mês, independente de ter pago ou não, né, a obrigação com fornecedores, tá?
Então, essencialmente, o que nós estamos dizendo aí no nosso material didático é que, para entender o fato, a gente precisa considerar que a empresa recebeu no tempo 1, né, um exemplo, propostas para terceiros, dias depois foi assinado o contrato com as condições do negócio, incluindo prazos e valores. O serviço foi prestado e no tempo 3, o recebimento pela prestação. É mais ou menos o que nós dissemos aqui, tá? É claro que aqui é mais, eu penso, que a gente conseguiu ser mais abrangente. Por quê? Porque nós envolvemos a compra à vista e a compra a prazo. Então, eu consegui identificar que o pagamento à vista, ele representa o desembolso, né? Ele representa o desencaixe, a saída efetiva do dinheiro para o pagamento do compromisso. O que vocês vão ter que observar aí é o seguinte: esse registro será feito na data do pagamento. Portanto, você deve levar em consideração a competência do pagamento. E na escrituração contábil comercial, nós adotamos o regime de competência. Então, você vai identificar que houve naquele mês, né, pela data, o pagamento e, por consequência, a competência do pagamento é o mês em que ela foi, que a despesa foi, como desencaixe, o desembolso, né, ocorreu. Então, assim, a data efetiva da ocorrência. Mas eu preciso também compreender que a venda, por exemplo, mesmo ela não ocorrendo, mesmo não ocorrendo, o recebimento de toda a venda no mês de abril, mas a venda efetiva, o fato, né, da ocorrência de venda, independente se foi à vista ou a prazo, ou seja, o fato, a ocorrência, faturamento, se deu na competência abril. E aí eu tenho que registrar toda a operação, né, independente do prazo do recebimento ou não. O prazo é uma deliberação aí da entidade de conceder ou não aos seus clientes. Então, por exemplo, para fins fiscais, né, a apuração do imposto, a incidência do imposto, será sobre os R$800, não sobre os 400 que foi recebido à vista. Entende? Por quê? Porque o imposto ele vai levar em consideração, como base de cálculo, o faturamento do mês, né? Faturamento do exercício. Estamos considerando o exercício mensal, então a base de cálculo para o imposto a ser recolhido é a competência abril. Então, independente de eu ter recebido ou não os R$800, a base de cálculo para a apuração do imposto vai ser R$800, tá? Então, a questão é, quanto à contabilidade deverá registrar a receita? Né? Então, pelo regime de competência, tá? A receita deverá ser registrada ou reconhecida no momento em que ocorre. Nós estamos acabando de dizer. Se ocorreu em abril, você vai reconhecer toda a receita no mês de abril. Né? Se ela ocorreu em... agora, se ela tivesse sido toda recebida, né, a venda tivesse sido toda à vista, então a gente teria aqui, além do regime de competência, né, a possibilidade de adoção do regime de caixa, que é uma prerrogativa de algumas entidades, que nós vamos ver aqui no estudo, né? E para algumas entidades, como não existe, né, até pela simplicidade, pela singularidade do registro da movimentação financeira dessas entidades, a gente adota o regime de caixa, tá? Mas, em suma, né, na contabilidade, e como orientação mesmo, tá? Como orientação, como norma técnica, né, o regime de caixa ele é adotado como instrumento auxiliar do regime de competência. Tá?
por mais que você faça, um exemplo, uma associação de classe, uma entidade do terceiro setor, né, que a gente sabe que... Qual que é a receita de uma entidade do terceiro setor? Qual que é a receita de uma creche, por exemplo? A maioria das vezes são subvenções, doações, né? E aí elas são esporádicas, são irregulares, tá certo? Então, normalmente é quando você só registra quando entra dinheiro em caixa, né? Pois bem, você vai fazer as anotações dos registros ali pelo registro de caixa, mas deve fazer as demonstrações, né? Todos os documentos a serem produzidos a partir dessa movimentação serão elaborados considerando o regime de competência, tá? Vamos ver como é que isso fica. Deixa eu ver aqui, tá? Já falei aqui da computação da despesa. Aí eu dou um exemplo aí para vocês, né? Muito parecido com o que nós fizemos aqui, só que aqui eu compro um terreno e depois eu vendo isso, tá? Então, depois vocês dão uma olhada no material aqui e vocês vão ver que é muito similar ao que estamos apresentando aqui, tá? Muito bem. Aí, por exemplo, eu digo assim, tanto o reconhecimento da receita quanto a confrontação das despesas estão vinculados ao momento em que iremos registrar a receita e a despesa. Temos isso aqui, né? Usar apenas essas regras significa adotar o regime de competência. Acabei de dizer isso, né? Uma alternativa é o regime de caixa, em que a receita é registrada somente quando o caixa é recebido e a despesa é contabilizada quando existe uma saída de caixa. Acabei de falar, tá, um exemplo de uma associação de entidade de classe, uma creche, por exemplo. A creche recebe a doação, paga a conta de água. Então, você vai lá e faz o registro da doação e o pagamento da conta de água. O que é que nós adotamos aqui? O regime de caixa, né? Que dia que dia do mês, que dia e que mês nós recebemos a doação e que dia e que mês nós pagamos a conta de água. O que existe nessa relação aí é que quando você faz o registro, né, da doação de que entrou o dinheiro no caixa, você leva em consideração a data efetiva, né? Então, se você considerar que a data de entrada desse dinheiro foi no mês de maio, por exemplo, maio não, vamos colocar janeiro, vamos começar nesse ano. Foi em janeiro de 2021. Então, sei lá no dia 17 de janeiro de 2021, data bem aleatória aqui, um benfeitor foi lá e fez uma doação de R$ 200 para a creche Menino Feliz. O problema é que essa creche Menino Feliz já tinha algumas contas para pagar, dentre elas a conta de água do mês de dezembro. Então, se eu for adotar o regime de caixa, né, eu lá e paguei a conta de água, que era de R$ 150, por exemplo, do mês de dezembro, no mês de janeiro. Então, no caixa de janeiro, né, eu recebi R$ 200 de doação e paguei 150 de água. Tá? Mas se eu for elaborar a minha demonstração de resultado do exercício, eu vou levar em consideração que a despesa de dezembro, né, do exercício anterior já impactou no resultado, tá certo? Porque se eu não paguei ela no prazo, né, mesmo, no dia X lá de dezembro, já impactou no resultado de dezembro, por conta da competência de dezembro, e só está sendo resolvida, né, só está sendo liquidada no mês de janeiro do ano subsequente. Então, aqui nós temos a oportunidade, sim, de utilizar o regime de caixa para registro da entrada e do pagamento, mas se você for considerar a data do instrumento, né, que deu origem a essas operações, então nós vamos ter que nos ater ao regime de competência. Tá?
Então, pela estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis adotadas no Brasil, somente devemos usar o regime de competência. Eu acabei de falar. Né? Quer dizer, por mais que a conta tenha sido paga em janeiro, então, a saída do caixa foi em janeiro e a entrada também em janeiro. Então, para a receita, eu vou considerar a competência em janeiro. Então, a minha receita, né, ali na minha DRE, ela vai entrar numa receita de R$200. Já a despesa de 150 da água, ela não vai entrar na minha DRE, por quê? Porque ela já foi reconhecida em dezembro, do mês de dezembro. Né? Então, aí a gente tem o registro dessa competência dezembro e o registro da competência janeiro. Ou seja, o movimento das duas aí. Certo? Aí, no nosso conteúdo, eu falo para vocês das formas de apresentação do resultado. Né? Por isso que eu insisti aqui em fazer esse exemplo simplificado de resultado do exercício, né? Considerando o regime de competência, tá? E aí o regime de competência como evento econômico e como evento financeiro, tá? Então, quando a gente fala de evento econômico, nós falamos que os valores são contabilizados conforme ocorre o fato gerador. Então, no nosso exemplo aqui, qual foi o fato gerador? Primeiro fato gerador, compra da mercadoria. Né? Segundo fato gerador, venda da mercadoria. Aí vocês começam a fazer essa investigação do fato gerador, né? E de quais as rubricas que estão envolvidas nesse fato gerador. Tá? Então, quando nós consideramos que o regime de competência enquanto valor econômico e que os valores são contabilizados conforme ocorre, né? A receita, por exemplo, ela é contabilizada quando for gerada, independente. A receita foi contabilizada quando foi gerada, independente, né, do seu recebimento financeiro. Qual foi a nossa receita? Qual foi o nosso faturamento? 800 mil. Quanto eu recebi? 400. Mas, no regime de competência, eu vou considerar que o meu faturamento foi de R$800. Tá? E a despesa foi contabilizada quando for consumida, independentemente do seu pagamento. Aqui a única despesa que nós temos é a despesa de custo da mercadoria vendida, né? Que foi consumida também no mês, né? E está lá registrada na minha DRE. Então, ela impactou toda na DRE, mesmo considerando que 50% disso, né? Dessa mercadoria aqui, eu só vou receber a parte correspondente a 50% dessa mercadoria dentro de 30 dias, tá? Mas, no meu resultado, essa mercadoria ela saiu toda no mês de abril. Estão entendendo? Então, é isso. Enquanto que no regime de caixa, né, a gente leva em consideração o quê? O evento financeiro, né? O que eu chamo de evento financeiro aqui? Bom, eu recebi R$400 à vista e paguei 500 na mercadoria. Viram? E se eu considerar apenas o regime de caixa, né, para registro financeiro, eu tenho um déficit aqui de R$100. Eu estaria tendo um prejuízo de R$100, né? Quando, na verdade, eu tive um lucro de 300. Apesar de já reconhecer aqui que todo o meu lucro, né, tecnicamente, está na mão de terceiros. É isso? Porque, como eu vendi a prazo, então, o meu lucro aqui, ó, aquilo que estaria compondo o meu caixa, né, resolvendo o problema do meu caixa aqui, ó, ele está configurado como direito nas contas a receber aí dos meus clientes. Tá certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não? Posso passar para frente? Bom, então tá. Considerando, né, que nós estamos
Ok. Então, considerando aí a contabilidade simplificada, e até pelo exemplificado, né? O princípio da competência, as receitas e as despesas, desculpe que já fazia tempo que eu trabalhava com código, devem ser incluídas ali na apuração do resultado do período em que ocorreram. Aqui, ó. Terão receitas e as despesas, tá? Sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento e pagamento. O chamado regime de competência acha-se consagrado em todos os países, não só no Mercosul, tá? Mas também no mundo inteiro. Brasil, Alemanha, Terra, inclusive depois da harmonização dos princípios contábeis, né? Das normas contábeis regularmente aceitas. Então, já a adoção do regime de caixa, né, será opcional, tá? Para o contribuinte, no caso, quando permitido, e aquela situação que eu falei para vocês, é muito comum, às vezes, a gente utilizar ali entidades que não têm ali a rotina, né, de contas a pagar, de contas a receber, né, dessas obrigações serem regularmente reconhecidas. Então, quando são receitas e despesas esporádicas, a gente acaba considerando, e a manutenção de patrimônio específico, a gente acaba considerando o regime de caixa. Mas é como eu disse para vocês, o regime de caixa ele é adotado essencialmente como um instrumento auxiliar para atender à norma técnica de contabilidade, que exige aí, a norma técnica de contabilidade brasileira, que exige aí que a demonstração, as demonstrações, documentos contábeis, ali, contábeis e financeiros, sejam elaborados, adotados aí por regime de competência. Bom, aí eu trago para vocês também na apresentação uma perspectiva do princípio da contabilidade, dos princípios da contabilidade no setor público, né, na perspectiva aí do setor público. Então, o artigo 9º, por exemplo, determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos em que se refere, independentemente do recibo de pagamento, né? O regime de competência na lei de responsabilidade fiscal, que é a lei que regula aí toda a proposta de regularidade da gestão pública, né? Então, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública e escrituração das contas públicas, deverá observar que as despesas e a assunção de compromissos sejam registrados segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Então, é só mesmo para ter um direcionamento para vocês aí, né, numa possível tomada aí com a disciplina de contabilidade aplicada ao setor público, vocês terão aí também o mesmo universo, né, que é o regime de caixa. No entanto, na contabilidade aplicada ao setor público, admite-se, né, como vocês podem observar, admite-se o regime de caixa para apuração dos fluxos financeiros, tá? O que não quer dizer, né, que você não fará toda a escrituração contábil e toda a geração de relatórios contábeis e financeiros pelo regime de competência. Tá? Basicamente, ela fortalece, né, essa orientação que a gente tem de que o movimento de caixa, o regime de caixa, na verdade, ele serve ali como instrumento auxiliar para a apuração do resultado do exercício. Tá? E como fica, então, o regime de competência e o balanço patrimonial? Na contabilidade, nós podemos classificar as contas em apenas duas demonstrações básicas, como fizemos aqui, anteriormente escrito aqui para vocês. Né? São contas patrimoniais, ativas, e contas patrimoniais passivas, tá? E contas de resultado. Então, na DRE,
nós temos as contas de receita e despesas, né? Que a receita ganha ou recebida, né? E a despesa consumida, tá certo? E no balanço patrimonial, nós temos aquilo que chamamos de valores decorrentes de receita ganha e ainda não recebida. O que é receita ganha e ainda não recebida aqui? Nossa venda a prazo é uma receita ganha e ainda não recebida. Onde é que eu lancei isso? Em clientes, né? Ela não foi recebida, eu tenho um direito de receber de R$ 400, né? Ou recebida antecipadamente. Bom, poderia ter recebido e não entregue a mercadoria, por exemplo. E a receita recebida, efetivamente, que é a receita da venda à vista. Bom? E os valores decorrentes de despesa consumida e não pagas ou pagas antecipadamente. Então, as despesas consumidas, quais foram? Aqui eu posso considerar que ao pagar, né, R$ 500 de mercadorias, né, então esse desencaixe aqui, ele representa aqui a minha diminuição do ativo. Claro que eu não vou chamar isso de despesa, tá? Eu não tenho a despesa com mercadoria, eu teria que evoluir esse conceito para vocês entenderem que existe uma diferença gigantesca, né, e substancial na contabilidade entre despesas, custos e gastos, tá? Mas isso nós falamos em outro momento. Bom, por enquanto é isso. Bom, aí eu trago lá para vocês depois vocês dão uma olhada lá um relacionamento que eu faço, né, entre ano atual e ano futuro, para vocês entenderem a relação de consumo e pagamento, de receita e despesa, né, para entender exatamente que no balanço patrimonial, os bens e direitos, né, são considerados ali como contas a receber. Por exemplo, são receitas ainda não recebidas, né? Receitas ainda não recebidas, quanto bens e direitos, são o que nós aqui chamamos de clientes, tá? E no balanço patrimonial, vocês vão encontrar ali classificados como ativo, bens, né? Nesse caso, direitos, tá? Então, tudo aquilo que eu tenho a receber passa a ser um direito. Então, meu caixa é um bem, né? Minhas mercadorias, bens, móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, bens, mas as contas a receber representam aí direito, tá? E aí eu faço um comparativo para vocês entre contas a receber e contas a pagar, né? Nós temos uma obrigação, tá bom? E passa a ser também resultante, né, da minha contas a pagar lá. Tem o que nós chamamos de lançamento de ajustes, que são importantes para assegurarem o reconhecimento da receita e o conjunto das despesas sejam garantidos. Falei para vocês, por exemplo, que o custo da mercadoria vendida é uma conta de ajuste. Esses lançamentos são feitos na contabilidade no final do período contábil, né? Então, não tem que apurar aqui esse custo. Os ajustes são necessários por diversos motivos. Em alguns casos, eles são feitos, pois é muito dispendioso fazer lançamentos no momento em que ocorre. Então, existem 4 tipos básicos de ajustes que iremos estudar. São despesas antecipadas, receitas antecipadas, despesas a pagar e receitas a receber, né? Basicamente, nós vimos aqui receitas a receber, que é despesas a prazo, receitas a receber, né? E despesas a pagar, que é fornecedores. Bom, em todos esses casos, existe uma diferença temporal entre movimentação do caixa e o reconhecimento ou confrontação. Isso significa dizer que existirão pelo menos 2 lançamentos, o que afeta o caixa e o que afeta o resultado, né? Então, uma das contas que a gente pode dar exemplo aqui como despesas a pagar é que, suponhamos, né, que essa entidade que nós trabalhamos aqui, para a realização dessa operação aqui, por exemplo, ela tenha pelo menos um funcionário, né? Então, se ela tem um funcionário, ela deve o quê? Pagar salário, certo?
Então, o salário, por exemplo, é uma dessas despesas, que eu tenho despesa com funcionário, né? É uma despesa trabalhista, tá? Essa despesa trabalhista, salário, eu prometi, né, para pagar a mão de obra contratada, não há como eu realizar essa operação sem esse sacrifício da mão de obra, tá? Então, essa despesa contratada, eu vou pagar ela no prazo de 30 dias. Então, a pessoa vai trabalhar 30 dias e vai receber. Segundo a CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, eu devo pagar o salário até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, ao pagar o salário até o 5º dia útil do mês subsequente, o que eu estou fazendo? Eu estou reconhecendo a despesa na competência, né? E, portanto, estou reconhecendo que existe uma despesa a pagar, salário, né? Então, estou reconhecendo a obrigação salários a pagar, seria o lançamento. Tá bom? Salários a pagar. Em contrapartida, a despesa é a conta salários, que vai impactar no meu resultado. Né? Por quê? Ele tem que entrar dentro do mês de ocorrência, ou seja, dentro do período que o empregado trabalhou, né? E aí eu tenho esse registro de despesas a pagar. Tá? Da mesma forma que se, não, mas eu pago o meu salário até o dia 30 do mês. No último dia do mês. Paguei o salário no último dia do mês, o que acontece? Você tem o direito de pagar ele até o 5º dia útil do mês subsequente. O que aconteceu? Eu antecipei essa receita. Né? Eu antecipei essa receita para dentro do mês. E aí eu tenho a figura da receita antecipada. Mas aí depois a gente faz um exercício com base com esse exemplo, né? E aí talvez fique mais fácil de vocês entenderem. Tá? De qualquer modo, tem aí no nosso conteúdo, no nosso material, tem a contextualização e até mesmo o referencial teórico, né? Todo o conteúdo já explicadinho para vocês como é que fica, o que são receitas antecipadas, como é que a gente faz o lançamento dessa receita antecipada. Então, eu chamo a atenção de vocês para o material que está disponibilizado em PowerPoint, né? Para uma aula gravada, já tem uma videoaula gravada lá para vocês também, falando tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, tá? Então, essa daqui é uma aula introdutória, eu sei, né? É muito conteúdo, um conteúdo talvez não muito simples, né? Para compreender. Estamos envolvendo aqui já vários mecanismos, né? Várias ferramentas da contabilidade. Olha só quanta coisa que nós conseguimos produzir em pouco mais de 1h30 de aula, né? Nós estamos falando aqui. Nós já produzimos uma DRE, né? Pelo menos simplificadamente, mas nós conseguimos contextualizar uma DRE, contextualizar um balanço patrimonial. Fizemos uso dos razonetes aqui como instrumentos auxiliares de lançamento, né? Fizemos uso da diferenciação entre contas do ativo, contas do passivo, contas de resultado, contas de receita, contas de despesas. Já até apuramos uma conta de ajuste aqui, que é o custo da mercadoria vendida, que estamos ajustando o nosso estoque, né? Que representa ali o sacrifício financeiro. Olha quantos conceitos, né, nós demos conta de realizar com essa operação simplificada. Tá? Então, é claro que a proposta nossa é tentar cada vez mais ser compreensível, né? Mas a gente não vai dar conta de aprender esses elementos todos apenas com essa aula. Então, fica aí para vocês um conteúdo gravado, está disponível para vocês, uma videoaula, tá? Pouco tempo, 15, 17 minutos ali. Temos, além dessa videoaula, né, cuidadosamente elaborada, inclusive nesse mesmo espaço, tá? Temos também toda a apresentação em PowerPoint,
e um exercício prático para a gente resolver junto essas questões aí, para entender definitivamente o conceito e a diferenciação, né, entre regime de caixa e regime de competência. Tá? Então, com isso, nós vamos marcar aí o nosso próximo encontro, na próxima semana, no mesmo horário, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Tem aí os conceitos, receitas a pagar, receitas a pagar, e aí eu apresento um exercício de fixação para vocês. Então, dá uma olhada lá com calma, tá? Em todo o nosso material, e aí fiquem à vontade para fazer as considerações que vocês acharem pertinentes aí. 5 minutos. Vamos lá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixa eu ver no chat aqui se tem alguém. Não? Bom, então é isso, gente. Eu fico à disposição de vocês, tá? Se surgir alguma dúvida, algum problema lá no ambiente virtual de aprendizagem, no nosso mundo, tá? Vocês podem me chamar a atenção aí por e-mail, mensagem Moodle mesmo, tá bom? E aí a gente vai corrigindo a medida de você, mas eu fiz de tudo para deixar o mais fácil para vocês lá. Uma coisa, as notas da nossa avaliação, acredito que já na nossa próxima aula já vai estar tudo disponível, né? Formatar lá o Siga Ensino, tá bom? Mas aí já temos os resultados, resultados bem satisfatórios, diga-se de passagem, tá? E aí a gente vai trabalhando aí, que eu também tenho que lançar as notas das atividades que já foram realizadas, né? Tudo de caso, participação, fórum, tudo isso. Então, acredito que segunda ou terça-feira da próxima semana já está tudo disponível no Siga Ensino para vocês, né? Que aí já dá para vocês irem acompanhando e se preparando para a nossa próxima, última e definitiva avaliação. Valeu, então? Boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.